sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Aparentemente, passou o Natal, mas não passou não. Essas vibrações luminosas, essas vibrações positivas, essas vibrações de renovação, de esperança, de alegria, de sorriso, continuam em nós. E é por isso que a gente vai continuar até o Ano Novo a estudar a obra Mediunidade com Jesus, que Roberto Lúcio de Souza é o médium através do Espírito Carlos, ou melhor, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora espírita cristã Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E hoje a gente vai entrar no capítulo 22, intitulado Responsabilidade no Bem. Olha que coisa interessante a fala, a análise que ele vai fazer dentro de uma fala de Tiago. Tiago é uma epístola, capítulo 4, versículo 17. E Tiago fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos ver agora o que o irmão Carlos vai dizer para nós. Tiago, em sua epístola, lembra aos cristãos a necessidade da vivência dos ensinamentos de Jesus de maneira integral, como forma fundamental de manter-se a integridade do Evangelho e da vida doutrinária. Então aqui nós já temos um ponto bem importante, né? Quando ele fala da vivência dos ensinamentos de Jesus, porque a gente já conhece, gente. A gente já compreende. A doutrina espírita, ela é fantástica quando nos leva à compreensão desses ensinamentos de Jesus. Mas a questão é manter a integridade, aceitar de forma integral, né? E viver. Aí o desafio para nós. Porque a gente vai se fazendo concessões ao longo do tempo. Estamos no dia pós-ceia de Natal, nas reuniões começam no dia 24 de dezembro e continuam no dia 25. E quantos excessos muitas vezes. E a gente às vezes justifica pelo outro. Ah, mas na minha família é regado a bebidas alcoólicas, tem isso, aquilo, tudo bem, meus amigos. Nós não estamos com a tarefa de modificar ninguém. Mas a gente está na responsabilidade de nos autotrabalharmos. E como médiuns, tarefeiros de nossas casas espíritas, por exemplo, o Leon Denis, ele mantém a reunião do dia 25 e a reunião do dia 31, só que é uma reunião só, às 16 horas. Mas aí nessas reuniões o público vai. E os médiuns? Como é que estarão para o trabalho do passe, para o atendimento fraterno, para toda essa atividade? O Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila também, no dia 25, fez a distribuição para a população que está nas ruas. E é claro, meus amigos, que é um trabalho sério, né? É um trabalho que envolve aspectos mediúnicos, porque não é só uma distribuição de Natal. Se leva uma vibração de apoio, de pacificação, e esse conteúdo vai modificar, com certeza, vai interferir nas resoluções que esses companheiros que estão em situação de rua vão tomar. Mas para isso, para que a espiritualidade trabalhe de uma forma mais compacta, mais ativa, vai precisar de quem? Dos médiuns. E aí, nesse momento, se eu vou para um trabalho mediúnico no dia 25, eu tenho que me preparar para isso.
Aí quer dizer que no dia 24 eu vou ficar sozinho, não vou compartilhar com amigos? Não, posso compartilhar, mas cada um pensando naquilo que o nosso querido Paulo de Tarso fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí ele não está falando só da questão da comida, não. A questão das conversas, das brincadeiras, muitas vezes das divergências que são bem comuns nos seios familiares, né, nesse mundo de provas e expiações, de ajustes, de progresso. E aí eu vou ter que começar a me posicionar. É esse posicionamento que Tiago fala que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por quê? Porque muitas vezes aquela família, aquele grupo, eles não conhecem Jesus como nós conhecemos. Então, eles não têm obrigação de determinadas posturas, determinados comportamentos, mas nós sim. Nós temos esse dever moral. E aí vai continuar a falar do Tiago. Ele fala aos corações vinculados às lides religiosas, dos trabalhos nos templos e às edificações dos cultos a Deus, concitando-os à prática de todas as verdades na vivenciação da fraternidade. Então, Jesus colocou: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, a gente tem que procurar trabalhar esse amor, essa coerência, né, entre esse mestre que é tão querido por todos nós, que tem nos sustentado ao longo de todos esses anos. E nós, como que estamos fazendo para provar esse carinho, essa compreensão, essa presença de Jesus no dia a dia de nossas vidas? Continua então o Espírito Carlos a nos falar. Nessa afirmativa, ele, Tiago, lembra-nos 3 pontos importantes que seriam de interesse de todos. Ao abordar a questão do pecado, o apóstolo mostra-nos quais são as premissas para a sua existência. O pecado só acontece para aquele que, sabedor da lei, deixa de praticá-lo por omissão ou rebeldia. Vamos lembrar da questão 614, sempre querida, de O Livro dos Espíritos? A lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ensina-lhe o que deve ou não fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Observe, meus amigos, essa informação trazida pela doutrina espírita, ela é maravilhosa para todos nós. Ela é direcionadora para todos nós, porque todos nós temos o irresistível desejo de sermos felizes. Então, é através da lei. E a doutrina espírita vai trazendo para a gente essa lei bem divididinha, bem circunstanciada, as questões naturais da nossa vida, através da parte 3ª de O Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, em que temos todas elas bem explicadinhas. Temos a lei de adoração, a nossa relação com Deus, como é que se faz, né? A lei do trabalho, como nós necessitamos meditar sobre essa lei, porque essas relações trabalhistas, quer sejamos patrões ou sejamos empregados, é bem interessante que às vezes eu faço, está tudo dentro da lei. Será que eu estou dentro da lei mesmo? Vamos entender. Será que eu cumpro essa lei? Lei de reprodução, tão interessante, né? Que vai falar sobre essas nossas questões tão atuais sempre, ligadas à sexualidade, né? A lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Então essas leis são todas assim detalhadinhas para todos nós, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. E aí a gente fala assim, mas aí eu não sou santo. Mas é interessante, meus queridos, que a gente às vezes peca, vamos colocar o pecado entre aspas,
conforme Tiago diz, porque a gente não medita, porque a gente não pensa. Então eu acho, por exemplo, que a diarista, ela tem que fazer tudo. Ela vai vir, ela vai limpar minha casa, ela vai lavar minha roupa, ela vai passar roupa, ela vai cozinhar, porque afinal de contas ela ganha diária. Mas será que eu penso no limite do outro? Será que eu penso no repouso que ela tem após a refeição, que quase sempre elas não têm? E não tem o repouso por quê? Porque precisa sair mais cedo, pega às vezes uma condução complicada, mora em locais em que tem toque de recolher. E a gente às vezes não analisa isso, porque a gente acha que pagando aquele salário está tudo bem. Então a gente precisa analisar essa lei, não é? Quanto à questão da destruição, que a gente não entende, a questão da conservação, então a gente muitas vezes se perde por não meditarmos, não é por maldade, é por ignorância. Então o estudo das leis morais, elas são interessantes, porque a gente, quando conhece, a gente pode, é claro que vai se optar, tem a lei da liberdade, o livre-arbítrio, mas muitas vezes eu deixo de praticar a lei por omissão ou por rebeldia. Rebeldia é quando eu pago a conta, não é isso? Sei que tal componente é ruim para a minha saúde, mas afinal de contas eu quero. E aí daqui a pouco eu tomo um remédio e eu resolvo isso. Percebemos, meus amigos, como é necessário a gente conhecer, estudar. Estamos encerrando daqui a pouquinho o ano. O ano que vem, as nossas casas espíritas, todas elas, estão com seus cursos abertos, né? Tudo isso é presencial e online. O Teresa Dávila vai ter curso de Livro dos Espíritos, Evangelho e Livro dos Médiuns no presencial. Isso é muito bom, é uma troca muito boa. E teremos online, né? Céu e Inferno, Obras Póstumas, a Gênese. E esse momento de estudar é muito interessante, porque o estudo, ele clareia nossas mentes. E ele faz com que a gente comece a trabalhar de uma forma cada vez mais consciente. E nós necessitamos disso. Nós necessitamos dessa consciência espírita. A ciência espírita está no saber. A consciência espírita é aquele momento em que, através da troca, e por isso é muito interessante o estudo em grupo, a gente vai se autoconhecendo, vai vendo sugestões de escolhas mais favoráveis e se sentindo estimulado até vibratoriamente a exercer aquela mudança, pouco a pouco, mas a gente vai mudando. E assim, meus amigos, estamos nós, Deusa Nogueira, com o programa Conversando sobre Mediunidade, pelas ondas fraternas, amoráveis da Rádio Rio de Janeiro. Nesse momento, até o final do ano, estamos estudando a obra Mediunidade com Jesus, que foi ditada pelo Espírito Carlos, ao médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E estamos no capítulo 22, intitulado Responsabilidade do Bem, em que o Espírito Carlos analisa uma fala de Tiago, no capítulo 4, versículo 11, que ele diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E o Espírito Carlos continua nos falando assim. De outra forma, diríamos, é sempre tempo para realizar o bem. O homem tem o dever do exercício do bem com toda a integridade, quando de suas possibilidades, e a não realização promoverá a culpa consciencial. É aquela dor que a gente não sabe. É uma dor que vem e a gente fala, está doendo por quê? Afinal de contas, eu vivo como todo mundo, mas quem sabe não dá mais para viver como todo mundo, né? A gente tem que viver no padrão daquilo que a gente sabe, no exercício da coerência entre aquilo que eu sei. E ele continua, o pecado é o resultado da inércia da criatura, já que a vida é um constante movimento de amor. Seu soldo é a morte, ou seja, a sensação
de inutilidade e de apatia que envolve o ser. E a gente às vezes pensa só na morte física, mas naquele momento que eu estou apático, naquele momento, né, em que eu estou inútil, né, com certeza eu estou desaproveitando a reencarnação. Nós tivemos, na última reunião de domingo, aqui no Teresa d'Ávila, no dia 3 de dezembro, nós tivemos um companheiro trabalhando para nós a ideia da escolha das provas. E ele colocava Nascer entre Cientes de uma Vida, né? Trabalhou lindamente, o Luiz Mário, a questão do que é de má vida, que a gente às vezes acha que é quem está na comunidade, mas ele fala assim, e o rico corrupto? Se eu nasço no meio em que eu tenho a riqueza e a corrupção. Ele foi trabalhando esses temas. E num determinado momento, ele falou dos roubadores do tempo, que na verdade, o que nós temos na reencarnação? O tempo. E quantas vezes nós nos perdemos em redes sociais? Um tempão, queria ver uma coisinha, fiquei 2 horas. 2 horas da minha vida foram perdidas, em que eu poderia estar fazendo bem. Aí alguém fala assim, mas afinal de contas eu sou Maria Teresa de Calcutá, que eu vou estar fazendo bem para o outro, mas até o bem para a gente. Em 2 horas, quanta coisa eu posso aprender. Quanto benefício eu posso fazer para mim mesmo. Eu posso fazer. Mas aí eu fiquei ali, vendo a vida de A, de B, de Z, né? Entrando em comentários às vezes desairosos, seguindo pessoas que não teriam nada de bom para me acrescentar, só pela curiosidade. Então, isso é apatia, isso é inércia também. E ele continua dizendo, irmão Carlos, dentro dessa perspectiva, são muitos os que dizem preferir a ignorância, tentando fugir à ação implacável da lei. E todos nós, às vezes, ouvimos as pessoas falarem assim, eu vou estar estudando para quê? Para ficar com minhoca na cabeça? Para ficar preocupado? Não, deixa eu caminhar livremente, deixa a vida ir me levando, né? Tem gente que foge ao estudo e à compreensão. E continua, então, o irmão Carlos falando. A criatura divina, entretanto, ao reencarnar, carrega consigo uma bagagem de conhecimentos, surgindo como tendências e aptidões, as quais não podem ser negadas por ela própria. E é isso que martela na consciência, não é, meus amigos? A gente não começou no dia que a gente chorou lá na maternidade, né? E a gente não acabou no dia em que o nosso corpo, o fluido físico, a reserva vital acabou, não. Nós somos seres, a palavra bonita, interexistenciais. E mesmo com o esquecimento do passado, existem bagagens que pipocam, né, florescem em nós. E ele coloca assim, poderíamos então dizer que todos os estagiários no orbe possuem, com maior ou menor intensidade, a certeza da sua missão, e não vivê-la redundará em sofrimento. Então todos nós, gente, temos a nossa missão, não é? E não viver a missão vai gerar sofrimento para nós. Sempre, né? Então cuidado que a gente tem que ter, gente, na tarefa que eu preciso fazer, né? No planejamento da minha reencarnação. Olha o cuidado, muita gente se empenhou para que nós estivéssemos aqui. Vamos honrar? E ele então fala, assim, o trabalhador da mediunidade é intimamente conhecedor de suas obrigações, não devendo, em momento algum, menosprezar o dom que existe em si mesmo. Então nós, que trabalhamos na mediunidade, a gente foi avisado antes, e quem tem dúvida, vai lá no Centro dos Mensageiros, que está na obra Os Mensageiros, que vai ver a orientação que o médium recebe. Mas nem todo mundo veio de lá. Mas se não é de lá, é de algum outro lugar, porque Deus, quando dá a tarefa, dá o recurso.
Então a gente não seria jogado numa tarefa de uma forma leviana, porque a lei de Deus não é leviana, a lei de Deus é perfeita. E continua o nosso querido irmão Carlos a dizer assim: a mediunidade, quando abandonada, é como um instrumento qualquer, deixado de lado. Não só enferrujará por desgaste, pela inércia, perdendo seu uso, mas também causará desarmonia na criatura, que é ao mesmo tempo agente e instrumento, né? Quer dizer, o médium, ele é agente e é instrumento também. Ele é agente quando mobiliza a sua vontade para estar no trabalho. E ele é instrumento quando ele é aquela lâmpada que reflete a luz, né, dos bons espíritos. Então, não só enferrujará por desgaste pela inércia, perdendo seu uso, mas também causará desarmonia na criatura, provocando descargas energéticas, produtoras de dor, sofrimento e até doenças graves, como a perda total da realidade num quadro de profunda loucura. Isso, gente, não é ameaça, não. Você está pensando que é ameaça? Não é não, gente. Mas todo instrumento que a gente não usa, dependendo da utilidade, da natureza dele, ele pode enferrujar, ele pode atrair bichos, né? Bactérias, ele pode deteriorar tudo aquilo que não é usado. Bem usado, é assim. E a mediunidade é uma ferramenta. O médium já nasce com essa equipagem mediúnica, né? E se ele não usa o equipamento, ele vai ficar num canto aí, da nossa individualidade. E, nesse canto, poderão surgir essa deterioração que vai levar à doença imaginária, até a doença real, né? A alienação mental, a perturbação, que é o campo obsessivo, sendo largamente aproveitado para aquele que traz a equipagem. É interessante que a experiência tem mostrado que às vezes é até muito mais sério do que aquele que nunca trabalhou na mediunidade, do que aquele que desconhece, né? E ele encerra essa belíssima lição dizendo assim: é, portanto, importante lembrarmos, quando diante das nossas responsabilidades e vendo-nos pressionados pelas dificuldades, a nos convidar para um mergulho na ociosidade, das palavras do apóstolo Tiago: quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, queridos, que essa chamada da responsabilidade no bem, porque a mediunidade, ela vem para sermos trabalhadores do bem, ela nos anime. Se esse ano, que já está daqui a pouco dando teloguinho para a gente, 2023, eu fui relapso, né? Cuidei de muitas outras coisas e coloquei a tarefa mediúnica em segundo plano, que a gente possa fazer esses votos para em 2024 estarmos atentos, apostos para o excelente exercício da nossa tarefa mediúnica, da nossa construção moral. E, amigos, que o Senhor Jesus, então, possa ser a inspiração nas nossas decisões, na organização da nossa vida, para que a mediunidade possa ser essa prioridade no ano que vai se iniciar. Que a gente consiga ter na casa espírita esse porto seguro, esse oásis, essa possibilidade de contato verdadeiro, contato vivificador com a mensagem do Mestre Jesus, através desses amigos espirituais, que eu costumo chamá-los de irmãos mais velhos, que já entenderam a função do bem, a função da vida. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.